Olá pessoal, nós nesse momento estamos vivenciando uma seguinte situação ao que discutimos já anteriormente. Nós tínhamos visto o crescimento dos casos da Covid-19, tem sido no país inteiro, aqui na Bahia também, ultrapassamos a marca dos 4.000 casos. Nós estamos com as cepas mais transmissíveis circulando e o toque de recolher, que começou a princípio a partir das 10 horas, agora foi expandido para as 8 da noite até as 5 da manhã. Por que essa situação está criando agora uma nova questão que nos preocupa? Porque as unidades de terapia intensiva, as UTIs, elas estão chegando no seu limite máximo de lotação. Na parte privada, a gente viu os hospitais privados, já tem pelo menos 2 semanas que vinham trabalhando com um número alto de ocupação dos leitos de UTI, 90%, 95%, alguns hospitais chegaram a 100%, e que agora estão realmente batendo nos 100%. As unidades públicas, as unidades de UTI públicas, elas estão já ultrapassando 80%, e isso aí vai caminhar mais rapidamente à medida que o número de casos graves começa a aumentar. A gente tem um número importante de doentes todo dia necessitando de UTI. E uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: esse doente da UTI, ele não fica pouco tempo na UTI. Um doente de Covid, ele entra na UTI e, especialmente se ele for entubado, ele vai ficar uma média de 20 dias utilizando aquele leito de UTI. Então, se você imagina que, por exemplo, todo dia você tem 40 pessoas precisando de UTI dentro de um universo de 4.000 casos novos, quer dizer, eu estou falando aqui num número até baixo, 1% do total de pacientes com Covid precisando diariamente de UTI, você vai somando 40 casos todo dia necessitando de vaga de UTI. Só que se eu preencho aquela minha lotação de UTI, eu não tenho mais como dar vaga para aqueles 40, a não ser que 40 pessoas saiam. Mas se essas pessoas passam 20 dias em média e alguns até muito mais tempo, porque se complicar, necessitamos não só de ventilação mecânica, mas de aporte para insuficiência renal e ECMO, etc., você pode aumentar a duração de permanência desses pacientes para 1 mês, 2 meses, até mais. Então, essa situação que nós estamos vivenciando hoje, ela cria uma barreira, vamos chamar assim, muito grave do ponto de vista de expansão, porque se eu não tenho como expandir os leitos de UTI, eu chego um momento em que eu chego no topo, eu passo até, a partir daquele momento, o doente aonde? Ele não consegue ir para a UTI, ele vai ficar na emergência. E é o que a gente começa a ter já em alguns hospitais privados aqui na Bahia e cada vez mais vai ter em hospitais públicos também. Pacientes em emergências, entubados, com cuidado, entre aspas, de UTI, numa situação que não é a ideal e não é boa, porque ele teria que estar na UTI e estar na emergência fazendo o papel de UTI, a emergência fazendo o papel de UTI, coisa que ela não é para fazer, não é? O que isso remete a gente? Remete a gente a uma situação muito mais séria, que é a situação que nós temos que não só redobrar do ponto de vista individual a questão de uso de máscara, higienização de mãos e distanciamento, mas procurar circular menos. A gente precisa circular menos. O toque de recolher foi ampliado, mas não quer dizer que ele sozinho ele vai resolver. Nós vamos chegar a uma situação que, se isso continuar nessa medida, e tudo indica que vai continuar nessa medida, em que talvez seja necessário realmente uma expansão muito mais drástica de tudo isso que a gente está vendo. Por quê? Não há como nós atingirmos a capacidade total de UTI, depois começarmos a juntar os doentes nas emergências, isso tem uma elasticidade, ou seja, isso tem uma possibilidade de ser utilizado muito pequena, e depois, o que culmina nisso? Os doentes não conseguirem ser atendidos, como a gente viu aquelas cenas lá no ano passado, lá em março, abril, da Itália, que os pacientes acabavam nem conseguindo serem atendidos em emergência, morriam em casa. Então, essa síndrome de Manaus, vamos chamar assim, e a síndrome da Itália, ela está nesse momento rondando a gente aqui, rondando vários estados no Brasil, e isso, assim, qual seria o nosso horizonte a curto prazo para resolver isso? Nós somos um país maravilhosamente bem equipado, bem estruturado do ponto de vista de vacinação. Então, uma das possíveis soluções seria uma intensa campanha de vacinação, mas a gente precisaria ter vacina, porque toda a rede de distribuição a gente tem.
Então, uma vacinação em massa gigantesca para que a gente atingisse 30, 40 milhões de pessoas rapidamente, tá certo? Essa é uma solução. Ela pode ser atingida? Claro. Basta que, assim, haja um comprometimento grande das esferas governamentais no sentido de realmente agilizar as aquisições das vacinas, a aprovação das vacinas, entendeu? A gente precisa de aprovação rápida, emergencial, de uso de vacina. A gente tem vacinas de vários laboratórios que hoje estão no mundo inteiro já sendo aplicadas e a gente aqui não tem. A gente precisa disso, tá certo? Então, essa é uma necessidade importantíssima. A gente está vendo Israel, que vacinou aí 50% da população, derrubou as taxas de transmissão da Covid. A gente tem que ser o exemplo na América Latina do país com a maior capacidade que nós temos hoje de vacinação, entendeu? O que nós precisamos é ter as vacinas, aprovar as vacinas, tornar as vacinas rapidamente elegíveis para serem feitas aqui. Acabar com burocracia desnecessária, acabar com conversinha fiada, partir para efetivamente fazer isso a prioridade número 1 no país. Então, essa seria uma possibilidade. Qual a outra possibilidade para a gente conseguir vencer essa situação crítica? É exatamente o lockdown completo. É a gente parar mesmo tudo, durante 1, 2 semanas, para poder, então, jogar as taxas de infecção lá para baixo. Essa é a outra possibilidade. A gente, quando fala isso, muita gente fica aterrorizada só em ouvir. Mas são essas as opções que se tem mesmo. Parando tudo, a gente resolve o problema de imediato das UTIs? Parcialmente. A gente vai começar a resolver. É a forma mais drástica da gente resolver se a gente não tem a capacidade de vacinar. Por que eu digo que imediatamente a gente não vai ter a consequência disso? Porque tem um monte de doentes que já se contaminaram e vão começar a desenvolver doença, mesmo quando a gente leva o lockdown total a termo. Então, algumas pessoas muita gente já se contaminou. E aí eles começam a desenvolver sintomas e muitos ficam graves e vão precisar de UTI, como eu falei. Só que isso, claro, é durante um período, mas rapidamente, como você bloqueou completamente a transmissão através do lockdown completo, aí você tem, então, imediatamente, após passar um certo período, você tem as consequências benéficas disso. Então, a gente tem 2 estratégias nesse momento. Elas são, vamos chamar assim, radicais. O uso radical de vacina, aprovação, liberação, utilização radical das vacinas, ou o lockdown em vários estados do Brasil, em várias cidades brasileiras que vão ter que ser feitas para poder conter a Covid. E é claro, você está no meio disso, você é parte disso. Então, ajude no seu comportamento, a você irradiar um comportamento na sua família, entre seus amigos, entre as pessoas que você gosta, para que a gente não precise chegar em situações tão críticas. A gente pode fazer essa parte. Agora, requer que cada um use a sua responsabilidade individual para influenciar no coletivo, para reduzir exatamente essa crise que a gente está vivenciando e que nessa segunda onda está muito pior do que a primeira. Mas muito pior. Eu não tenho nem dúvida que essa segunda onda ela é muito mais crítica, muito mais severa e está impactando de forma muito mais radical os serviços de saúde.